Gênesis começa com a declaração mais poderosa na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria com a sua palavra. Ele fala e tudo passa a existir. A luz, o mar, as plantas, os animais e, por fim, o ser humano. Diferente de toda a criação, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você carrega em si a marca do Criador. Mas logo no capítulo 3, vemos a tragédia da queda. Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto proibido. O pecado entrou no mundo, trazendo dor, separação e morte. Mas mesmo em meio à queda, Deus faz a primeira promessa de redenção. A descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, desde o início, Deus já planejava enviar Jesus. Aqui aprendemos que, apesar de nossas falhas, o amor de Deus sempre aponta para a restauração. O mundo se corrompeu de tal maneira que Deus decidiu enviar o dilúvio, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele constrói a arca e salva sua família. A arca representa Cristo. Quem entra por ele encontra salvação. E o arco-íris, após o dilúvio, é o sinal de que Deus é fiel às suas promessas. Ele não esquece do que diz. A humanidade tenta construir uma torre para chegar ao céu. Querem fama e grandeza sem Deus. Então, ele confunde as línguas e os espalha. Isso nos ensina que todo projeto sem Deus pode até parecer grande, mas não se sustenta. O orgulho nos afasta, enquanto a dependência de Deus nos fortalece. A partir de Abraão, Deus começa um plano essencial: formar um povo para si. Ele promete 3 coisas: uma terra, uma descendência e que através dele todas as nações seriam abençoadas. Abraão obedece, mesmo sem saber para onde estava indo. Essa fé é um exemplo para nós. Confiar em Deus mesmo quando não vemos o caminho completo. E Deus cumpre. Sara, que era estéril, gera Isaque, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Isaque, filho da promessa, dá continuidade à aliança. Depois vemos as histórias de seus filhos Jacó e Esaú. Mesmo com enganos, Deus escolhe Jacó para levar adiante a promessa. Jacó tem sua vida transformada após lutar com Deus e recebe um novo nome, Israel. Aqui aprendemos que Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma os imperfeitos em instrumentos do seu propósito. A história de José é uma das mais emocionantes da Bíblia. Vendido pelos irmãos como escravo, preso injustamente, mas em tudo Deus estava com ele. José chega ao governo do Egito e anos depois salva sua família da fome. Quando seus irmãos têm medo de vingança, ele declara: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." O livro de Gênesis nos mostra que Deus é o Criador, que o pecado entrou no mundo, mas que, desde o princípio, ele já tinha um plano de redenção. Mostra que ele usa pessoas comuns, cheias de falhas, para realizar coisas extraordinárias. E nos lembra que, assim como José, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus está no controle e transforma todo o mal em bem. Gênesis é o começo da nossa fé, e o mesmo Deus que criou, chamou e guiou os patriarcas é o Deus que continua agindo hoje na sua vida. Se você entendeu a grandeza desse plano, lembre-se, sua história também começa em Deus. E Ele já escreveu um futuro cheio de esperança para você.